Boa noite, muito prazer. Me chamo Matheus Henrique Rampanelli e hoje eu vou falar um pouco sobre minhas experiências profissionais e também estudantis. Eu tenho 25 anos e sou natural de Campinas do Sul. Bom, então, parte estudantil, eu fiz meu ensino fundamental e médio em Campinas do Sul e depois vim para Erechim para fazer a parte de ah, faculdade. Na faculdade, então, eu fiz engenharia mecânica pela UERJ Erechim e finalizei em 2021, em dezembro. Em 2022, metade de 2022 mais ou menos, eu comecei a pós-graduação e finalizei ela em setembro de 2024. Pós-graduação, então, em gerenciamento de projetos. Na parte profissional, eu comecei a trabalhar com meus pais em Campinas, numa oficina de máquina agrícola que eles têm lá. Então, eu era auxiliar de mecânico, fazia montagem, desmontagem, organizava o local de trabalho, limpava papéis, enfim. Ia progredindo aos poucos, né, fazendo mais coisas sozinho, enfim, tendo mais autonomia nas decisões. Trabalhei com ele por 5 anos e durante o período eu comecei a trabalhar com ele e também fazia estágio na URI aqui em Erechim. Na URI, então, o estágio era na URI Indústrias, que é a empresa júnior que tem parceria com as empresas da região e realiza diversos trabalhos para essas empresas. Na URI Indústrias, então, eu trabalhei na parte de simulação estrutural e fluidodinâmica. Fiquei 2 anos nessa parte, em um ano eu fiquei na parte estrutural e um ano na parte fluidodinâmica. E realizei mais ou menos aproximadamente uns 4 trabalhos, 3 estrutural e um fluidodinâmico. Então, fiz esses 2 anos. E no último ano, então, paralelo a indústrias, eu saí da oficina do meu pai e comecei a fazer estágio na Comil Ônibus. Na Comil, então, durante o estágio, eu comecei no começo aprendendo detalhamentos, modelamentos, coisas mais leves, assim, aprendendo sistema, software. Ah, Me desenvolvi rapidamente, consideravelmente, com o tempo que eu tinha de empresa, né? Então, fui para uma parte que era de redução de custos, onde que nós fazíamos a estudo de reduzir um custo de uma chave específica aqui, reduzir uma quantidade de componentes lá, e ia melhorando essas situações para ter um custo menor da carroceria. Fiquei nessa parte por uns 3, 4 meses, depois foi extinguida essa questão, e eu então entrei para a parte de pedidos. Na parte de pedidos, então, eu fiquei um tempo como estagiário fazendo isso, depois desenhista fazendo isso também, como projetista fazendo também isso, e engenheiro júnior do produto fazendo também isso. Todas essas 4 experiências minhas foram dentro da engenharia de produto. Então, como andar dos cargos, né, eu ganhava mais experiência, mais autonomia para fazer as coisas, ganhava mais autoridade no que eu fazia, né? Já cheguei depois no final ali, quando estava saindo da comigo, eu comecei a liderar dois estagiários que estavam com nós, ensinando eles, no processo, trabalho e tudo mais. Mas falando um pouco sobre esse trabalho, então era feito o estudo do pedido do cliente, né? Entrava um pedido em carteira, nós analisávamos esse pedido, fazíamos um estudo prévio do que ia acontecer, tempo para trabalho, né? Determinava que para X cliente demorava 20 horas, para X cliente demorava 30 horas, para Y cliente demorava 50 horas. Aí, com base nisso, a gestor organizava a semana e nós fazíamos os projetos dos clientes. Então, basicamente, os projetos eram uma customização, né? O cliente X quer 3 portas, o cliente Y quer 2 portas e um banheiro, e assim sucessivamente. Nesse trabalho, então, eu sempre trabalhei na parte estrutural, que era desenvolver a parte da amarração com o chassi com a estrutura, e aí na estrutura eu fazia praticamente toda ela, base, laterais, teto, ah, parte de trilha, primeira poltronas, e também parte de acabamentos internos. Então, basicamente o que eu não fazia era somente a parte de cortinas, poltrona e parte elétrica, né? O restante do ônibus toda tinha a mão de um engenheiro de estrutura, né? Então, ou eu trabalhava sozinho, ou trabalhava em dois, três, ou trabalhava em cinco, seis às vezes também. Organizava uma forma melhor de trabalho nessa parte, né? Geralmente no finalzinho ali, quando era mais gente trabalhando, que eu tinha também autonomia, organizava a equipe, uns estagiários, uns pessoal mais avançado, então trabalhava em cima disso. E por fim, eu saí então da Comil no começo de 2025 e entrei na Madec. Na Madec, então, tô ainda meio que me aprendendo no processo, né? Um outro ramo, enfim, entendendo. Mas eu comecei, então, parte de detalhamento, de processo deles, de software, que era um software novo. E agora eu comecei, então, a realizar os projetos propriamente ditos. Comecei a realizar alguns elevadores de caneca, comecei a realizar alguns transportadores de helicoide, entre outros componentes. Aos poucos, então, à medida com o tempo, para ganhar essa autonomia também ali dentro,
para fazer planos inteiros, para fazer equipamentos mais complexos, enfim, e aperfeiçoando nessa parte. Como futuro, então, eu busco a mais áreas de estudo. Eu estive avaliando fazer pós-graduação em simulação ou fluidinâmica ou estrutural. Eu gosto das duas partes. Eu trabalhei mais com a parte estrutural, mas para ter um pouco mais de contato, eu trabalhei um pouco com a parte fluidinâmica e também fiz meu TCC em cima da parte fluidinâmica, simulando uma bomba centrífuga. Eu gosto das duas partes, me identifico mais com a parte estrutural, mas a parte fluidinâmica me chama bastante atenção também, então eu fico nesse jogo. Uh, Esse momento eu não fiz na pós-graduação por causa que eu não via muito mercado para a região por aqui, né, que pedia especificamente pós-graduação, eles pedem somente experiência, então ainda não fiz essa parte. Mas é um ramo que me chama bastante atenção e eu busco então fazer para o futuro. Tem alguns cursos de Excel, alguns cursos de própria simulação, propriamente dita, alguns cursos de Power BI, coisinhas de 20, 30 horas, 40 horas alguns, mas a maioria de 20 horas. Também tenho um curso de inglês, onde eu finalizei em 2022, 2023 por aí. Mentira, 2021 finalizei ele. É um curso de 180 horas aproximadamente. Acredito que seja isso. Muito obrigado pela atenção.